Muito bom dia para você que está sintonizado aqui no nosso programa Projeto de Deus. O nosso programa de hoje, um programa especial, estou gravando aqui na sede da Igreja Batista Getsemane, no Ministério Angelim. Nessa noite, gravando esse programa para tocar de forma especial o teu coração. Quero começar esse programa desta manhã dedicando a você uma bênção especial, uma graça especial e também um convite especial. Você está aí desanimado, abatido, precisando de um conforto, de uma palavra de Deus para o seu coração? Convido você a conhecer a Igreja Batista Getsemane. Aqui na Igreja Batista Getsemane, nós temos um lema de vida cristã. O nosso lema de vida cristã é vivermos a liberdade em Cristo Jesus. O Evangelho não é um evangelho de escravidão, nem de prisão, nem de submissão, nem de subjugar ninguém. O Evangelho ele é para libertar. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Essa é a liberdade que Cristo chama você para viver. Mas junto com a liberdade também vem as responsabilidades que você tem com essa liberdade. E as responsabilidades da liberdade são não vivê-la para dar ocasião ao pecado. Gálatas diz: não deis ocasião ao pecado por causa da vossa liberdade. Falando da seguinte forma: não useis da vossa liberdade para dar ocasião ao pecado. Então, junto com a sua liberdade de servir a Cristo, de viver em Cristo, de ter uma vida com Cristo, vem também a responsabilidade de não usar desta liberdade para pecar. E muitas pessoas acham que o fato de serem livres dá a elas o direito de fazerem tudo o que elas quiserem. Mas não é bem assim. Porque você precisa respeitar a autoridade de Deus. Aleluia! Você quer viver essa vida de liberdade? Aqui na Igreja Batista Getsemane, nós queremos convidar você para vir celebrar a Deus, para vir louvar a Deus, para vir adorar a Deus, para fazer um compromisso com Deus. Aqui você é livre para vir, livre para ir, mas se você escolher vir, comprometa-se com a obra de Deus, com o trabalho de Deus, com o ministério de Deus na sua vida. Se você deseja ir, você é livre. Ninguém pode ser subjugado, preso a um trabalho na vida de alguém. Então, que você possa no seu coração guardar isso e colocar isso diante de ti. Por isso que eu quero começar hoje aqui com você, no nosso programa, trazendo uma palavra muito especial para o seu coração. A Bíblia diz que nós devemos fazer discípulos, buscar, conotar, agir, viver de forma agradável e especial, em que a manifestação do Espírito de Deus seja sobre a sua vida. Então, eu quero convidar você nesta manhã a louvar o Senhor conosco. Nós vamos louvar a Deus com uma canção e daqui a pouquinho eu volto para a gente poder estudar a palavra de Deus nessa manhã juntos em nome de Jesus. Vamos louvar a Deus. Vamos ver aí um clipe que vai falar ao seu coração. Ok, estamos de volta aqui com o nosso programa Projeto de Deus. Aleluia! Você vê esse clipe lindíssimo, belíssimo, com essa canção, falando ao seu coração. Espero que de fato, através da adoração, você possa ter sido tocado pela presença de Deus, tocado pela graça de Deus, tocado pela misericórdia de Deus. Nessa manhã, eu quero levar uma palavra ao teu coração, uma palavra para que você guarde. A Bíblia diz que devemos ir e fazer discípulos. O texto diz: portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí ele vem com uma parte que é a parte que eu quero trabalhar com você nessa manhã. Ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o final do tempo. Preste bem atenção. Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20, fala sobre ir e fazer discípulos. Fazer discípulos
não é trazer pessoas para a igreja apenas. Se as pessoas apenas chegam à igreja, mas não aprendem a obedecer o que Jesus mandou, então elas verdadeiramente não se tornam discípulos. Elas se tornam apenas frequentadoras de igreja. Sabe, hoje em dia as pessoas estão muito preocupadas em ir à igreja, em participar de eventos, em participar de celebrações, em participar de congressos, de conferências, de acampamentos, de passeios, de festas, consideradas festas cristãs. Mas eu quero te dizer uma coisa nessa manhã. Eu quero te falar sobre a igreja inimiga do mundo. Quando a gente fala inimiga do mundo, estamos falando de inimiga do viver que o mundo vive longe de Deus. Viver longe de Deus é inimizade com Ele. A Bíblia diz que quando você se torna amigo do mundo, você se torna inimigo de Deus. E nós precisamos, como servos de Deus, como cristãos, não aceitarmos, não nos colocarmos na posição de amigos do mundo. Nós nos tornamos inimigos do mundo. Inimigos em que sentido, pastor? Nós agora não falamos com as pessoas do mundo, nós não conversamos, nós não aceitamos, temos raiva do mundo? Não. Quando ele fala que somos inimigos do mundo, ele diz que nós não somos participantes das coisas deste mundo. Quando falamos coisas deste mundo, na Bíblia falamos de pecado. Você não participa, você não se assenta na roda dos escarnecedores, não anda segundo os conselhos dos ímpios e nem se detém no caminho dos pecadores. Então, se a igreja, se você e eu não formos ensinados a guardar a palavra de Deus, o que nós vamos fazer? Nós vamos vir para a igreja, vamos frequentar igrejas, mas vamos ser amigos do mundo, amigos do pecado, amigos dos desejos, amigos das concupiscências deste mundo. E a Bíblia diz que nós não devemos ser amigos do mundo, devemos ser inimigos, ou seja, deve haver uma separação entre nós e os desejos e o pecado deste mundo. Devemos buscar viver uma vida íntegra diante de Deus. O que Jesus não disse nesse texto? Ele não disse para ensinar tudo o que ele ordenou. A igreja não é apenas para ensinar o que Jesus falou. A igreja precisa, o cristianismo precisa, os cristãos precisam aprender a obedecer. Se você conhecer a palavra de Deus, mas não obedecê-la, a Bíblia diz que você é como um sino que tinha, ou seja, pão e logo some. É como alguém que se olha no espelho e quando vai embora, logo se esquece do seu rosto. Quando você apenas ouve a palavra de Deus, quando você apenas aprende a palavra de Deus, mas não coloca em prática aquilo que você aprendeu na palavra de Deus, você se torna apenas não praticante da palavra de Deus, você se torna praticante da religião. Mas Jesus não disse para apenas aprendermos a respeito da palavra, ele disse para aprendermos a obedecer a palavra. Obedecer a palavra é aquilo que Jesus disse que é para você fazer, é aquilo que você vai fazer. Então você vai viver de acordo com aquilo que Jesus disse para você fazer. Jesus nos disse que éramos para ensinar as pessoas a obedecerem a palavra de Deus. Agora veja bem, no início eu te fiz um convite para que você viesse participar conosco da Igreja Batista de Getsemane e falamos a você que a nossa igreja trabalha com o princípio de liberdade, de sermos livres. Escute, liberdade significa, nós ensinamos você a obedecer a palavra de Deus, você ensina outras pessoas a obedecerem a palavra de Deus, para que através da obediência da palavra de Deus, sejamos livres do pecado, da morte e da escravidão do pecado. Você consegue entender? A liberdade não está em você fazer o que você simplesmente pensa, acha que deve fazer, o que quer fazer, porque todos nós temos responsabilidades com nossas ações. Se você fizer coisas erradas, haverão consequências erradas. Se você fizer coisas certas, haverão consequências a respeito das coisas certas que você fez.
Então, por isso que todo cristão, na verdade, deveria aprender, de fato, a obedecer a palavra de Deus. Porque quando você aprender a obedecer a palavra de Deus, primeira coisa, você vai aprender a conhecê-la. Você não pode obedecer algo que você não conhece. Se você não conhece a lei, você não pode obedecê-la. Se você não conhece a palavra, você não pode obedecê-la. Se você não conhece as regras, como que você vai poder obedecê-las? E qual é a regra de fé e prática para o cristão? A Bíblia, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada é a nossa regra de fé e de prática para a nossa vida. O que significa quando alguém decide então obedecer a Jesus? Significa que essa pessoa, ela entende o valor de Jesus e o efeito da sua obra. Por que eu resolvi obedecer a Jesus? Porque eu entendi, eu compreendi o valor de Jesus, o valor da vida de Jesus, o valor do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Eu consegui compreender isso, entender isso. E quando eu entendi o amor de Cristo por mim, eu não podia fazer algo mais do que obedecer. Pastor, mas o Senhor obedece em tudo e é perfeito em tudo, o Senhor não peca, o Senhor não erra, o Senhor não faz nada de errado. Se eu dissesse isso, eu estaria mentindo, porque a Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado faz de Deus mentiroso. Todos nós pecamos, todos nós falhamos, todos nós cometemos erros, todos nós vamos em algum momento da nossa vida falhar. Mas é aí que está a beleza do Evangelho da graça de Jesus Cristo. Deus é tão maravilhoso que quando nós pecamos e quando nós erramos, Ele diz: filhinhos, não pequeis, mas se porventura pecardes, vocês têm um advogado perante Deus. Jesus é o nosso advogado. Agora, para que Ele possa advogar a nossa causa, nós precisamos conhecer a sua obra. O que você pode fazer? Quem é que pode obedecer a palavra de Deus? Olha, só vai obedecer a palavra de Deus de verdade quem nasce de novo. E para nascer de novo, você precisa crer em Jesus Cristo como seu Senhor e confessá-lo como Senhor. Enquanto o homem ele não crê no seu coração que Jesus é o Senhor e não confessa diante dos homens o senhorio de Cristo, ele não vai conseguir obedecer a Deus, porque ele vai obedecer as suas próprias vontades, as suas próprias concupiscências, os seus próprios desejos. Mas quando você crê de verdade em Cristo e quando você confessa Cristo como Senhor da sua vida, aí você então passa a andar em obediência, porque você entende o valor poderoso de Cristo. Veja só o que diz Lucas capítulo 15, versículo 24. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Ele está falando ali a respeito do filho pródigo, que se afastando de Deus, se afastando da presença de Deus, se afastando da casa de Deus, ele foi viver a sua vida do jeito que ele queria. Ele foi viver os seus próprios desejos, as suas próprias vontades. Ele foi fazer aquilo que era agradável à sua vontade. Ele disse para o pai: Pai, me dá o que é meu de direito e eu vou viver a vida do jeito que eu quero. Assim, muitas vezes o homem, quando ele quer viver a sua vida do seu próprio jeito, ele diz: Deus, me dá o meu direito, me dê aquilo que me pertence, eu vou ser dono da minha vida e vou viver a minha vida do jeito que eu quero viver. E aí o homem se afasta de Deus e vai viver uma vida longe de Deus. Por isso que o filho pródigo fez, sabe? Só que o que acontece? Acontece que se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Se você não se aproximar do Pai, se você não voltar para Deus, porque todos nós pecamos e estamos afastados da glória de Deus, precisamos confessá-lo, aceitá-lo, para podermos voltar para a presença dEle. Se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. E se você não conseguir ver o reino de Deus, contemplar o reino de Deus, viver o reino de Deus, compreender
escolher o reino de Deus, você nunca vai conseguir obedecê-lo, porque o reino de Deus não terá relevância para a sua vida. Nós só honramos e obedecemos aquilo que nós cremos, aquilo que nós entendemos ser importante. Quando algo não é importante, nós não damos valor. Por isso, não nos enganemos e nem enganemos as outras pessoas. Não é de aperfeiçoamento moral que o mundo precisa. Olha, queridos, o mundo não precisa de aperfeiçoamento moral, porque aperfeiçoamento moral sem fé em Deus, ele não vai mudar a história. O que todos os homens precisam é nascer de novo. Claro que todos nós devemos ter ética, todos nós devemos viver uma vida de boa moral, bons costumes, boa conduta, mas apenas isto não nos dá a salvação. Isso nos dá uma boa conduta, um bom caráter. Mas nós precisamos, além do caráter humano, além do caráter natural, nós precisamos do caráter de Cristo em nós. Aleluia! Então você precisa entender que apenas andar direito. Às vezes as pessoas dizem, eu não mato, eu não roubo, eu não fumo, eu não bebo, eu não faço mal para ninguém. Bom, isso só por si não é suficiente para a salvação. É suficiente para você ser considerado uma pessoa de boa índole, de bom caráter. Mas a salvação, ela só é adquirida por meio da fé na pessoa de Jesus Cristo. Quem é que pode obedecer a Jesus? É possível obedecê-lo? Sim, é possível. Para aqueles que se arrependem dos seus pecados e decidem viver a vida com Cristo. A Bíblia diz em Mateus capítulo 4, versículo 17, arrependam-se, pois está próximo o reino dos céus. Arrependam-se. Essa mensagem poderosa do Evangelho de Cristo, ele quer dizer o seguinte, arrependei-vos. No original é a mesma palavra que é usada para transformação, metanoia. Arrependa-se, transforme-se, que haja transformação na sua vida. Arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo, ou seja, a presença de Deus chegou. A presença de Deus está entre nós. Cristo veio, viveu entre nós, morreu e ressuscitou. Aleluia! E Ele está aguardando você. Ele está aguardando o seu arrependimento. Ele está aguardando a sua obediência. Ele está aguardando o seu amor. Ele está aguardando a sua presença diante dele, para que você volte para os caminhos dele. Vamos ver mais um pouquinho. O que Jesus disse então nesse texto que nós lemos? Jesus está dizendo para você o seguinte: mude seus valores, mude seus desejos, mude seus objetivos, mude a sua forma de pensar, porque o novo tempo começa. O reino de Deus está sendo inaugurado na terra. Quando Jesus começa a ministrar a palavra, quando Ele começa a liberar a palavra para aquelas pessoas, Ele começa a dizer para elas: mudem a forma de vocês pensarem, mudem os valores que vocês estão tendo, mudem a forma de viver de vocês para a forma que o Pai enviou a mim para ensinar vocês. E é por isso que nós precisamos ensinar as pessoas a guardarem as palavras que Ele ensinou, não apenas a guardarem nos corações, mas a obedecerem essa palavra que está nos seus corações. Você precisa entender, reconhecer, aceitar a palavra de Deus e obedecer à voz do Senhor. Entende o que é ser livre? Ser livre é você poder decidir servir, decidir viver, decidir obedecer a Deus e os seus propósitos. Deus quer abençoar você. Deus quer abençoar a sua vida. Deus quer transformar o seu coração. Arrependa-se hoje. Aceite a Jesus hoje. Coloque a sua vida diante dele hoje. E hoje mesmo
você viverá uma vida reta, digna diante da presença do Senhor. Que Deus em Cristo te abençoe nesta manhã. Seja livre, viva uma vida de liberdade. E vida de liberdade é preciso ter informação correta. E a informação correta para a vida de liberdade está na Bíblia. E conhecereis a verdade, a palavra de Deus, e conhecereis a Cristo, que diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Conheçam a Cristo e vocês serão verdadeiramente livres. Que Deus em Cristo te abençoe e que você possa viver a liberdade em Cristo Jesus na sua vida, para a glória de Deus Pai. Que Deus em Cristo te abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Eu quero orar com você. Pai amado, Deus eterno, Deus querido, quero nesta manhã orar por cada um dos teus filhos que estão assistindo este programa nesta manhã. Toda sorte de bênção do Senhor, que a liberdade do Evangelho, ela chegue ao coração de cada homem, mulher, jovem, criança, adolescente, cada um seja tocado, alcançado pelo teu amor e pela liberdade do Evangelho de Cristo. Que Cristo abençoe a vida de cada um, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, aleluia. Meu amado, eu quero convidar você mais uma vez. Venha participar de um dos nossos cultos. A Igreja Batista Getsemane é uma igreja que está aliançada com a Igreja Batista do Angelim, ali em São Luís, pastor Joaquim Neto, pastora Rose, nossos pastores Ildefonso, pastora Vera de Bacabal, que nos dão o apoio na região, o pastor Joaquim e a pastora Rose, que são os pastores da nossa aliança regional, da aliança global Angelim, no Maranhão, no Pará, estamos agora chegando em Belém, nas nações, em outros países onde igrejas estão vindo para a cobertura do Angelim, uma igreja abençoada, uma igreja que vive um evangelho pleno, verdadeiro, amoroso, de liberdade. Ninguém é escravizado pelo evangelho, as pessoas são libertas, elas são livres pelo evangelho. Venha congregar conosco, venha conhecer a nossa igreja, venha participar de um dos nossos cultos. Os nossos cultos acontecem aqui na Igreja Batista de Getsemane. Nós vou colocar aqui embaixo para você. Os nossos cultos acontecem quarta-feira às 19 horas. Sexta-feira às 19h30, às 7h30 da noite, nós temos um tempo de oração, onde a igreja se reúne para orar ao Senhor, para buscar o Senhor em oração. No sábado, às 19 horas, às 7 da noite, nós temos o nosso culto lança-chamas, um culto de adoração, um culto de louvor, um culto onde a gente libera a graça de Deus, a presença de Deus, louvor a Deus. Você é nosso convidado. No domingo, às 18h30, às 6h30 da tarde, né? Aí já é iníciozinho da noite, às 6h30 da tarde, às 18h30 horas, nós temos o nosso grande culto de celebração da família. Traga a sua família, venha com a sua família. Nós temos o primeiro momento de adoração, louvor, depois as crianças têm uma salinha para elas ficarem, para elas estarem estudando, para elas estarem brincando, para elas estarem adorando, para que você possa celebrar a Deus com muita alegria. Venha participar de um dos nossos cultos, venha conhecer o Ministério Angelim aqui em Pedreiras, através da Igreja Batista Getsemane. E eu quero convidar você jovem que está afastado dos caminhos do Senhor, você jovem que precisa mudar a história da sua vida, você jovem que quer servir ao Senhor de uma forma plena, viva, poderosa em Deus. Venha, sábado, culto lança-chamas, 19 horas, domingo, culto da família, às 18h30, quarta-feira, culto de ensino da palavra, às 19 horas. Venha participar, venha conhecer a Igreja Batista Getsemane, venha celebrar a Deus conosco, venha ser parte desta família, a família Getsemane. Que Deus em Cristo te abençoe e que a graça do Senhor alcance o seu coração. Fique aí com mais um louvor.